Olá, está no ar mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, vamos até Macapá conhecer o Fórum Trabalhista mais sustentável do país. Em Belém, no Pará, conciliação em processo em fase de execução garante o funcionamento de hospital na periferia da capital. Os resultados da 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, quantos processos foram encerrados e beneficiaram trabalhadores do Brasil. E em Camaçari, na Bahia, a jornada extra de um servidor do TRT que encontrou uma forma de ajudar crianças a realizarem sonhos por meio do esporte. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Em setembro, foi inaugurado o Fórum Trabalhista de Macapá, no Amapá. O novo prédio abriga 8 varas do trabalho, que atendem moradores de 16 municípios do estado. A construção veio a partir de um crescimento da demanda, já que o número de processos na região aumentou. Além disso, o edifício é o mais sustentável da Justiça do Trabalho em todo o Brasil. Nossa equipe viajou até lá. Veja só. Com uma população de mais de 400 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE, Macapá fica situada às margens do rio Amazonas. Uma das maiores referências de representação cultural, arquitetônica e histórica dos amapaenses é a Fortaleza de São José do Macapá. Durante a nossa estadia, tivemos a oportunidade de assistir ao equinócio, quando dia e noite tem a mesma duração. O fenômeno também marca o começo da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte. Estamos em um dos cartões postais de Macapá. O Marco Zero é um relógio do sol. Por aqui passa a linha do Equador. A capital do Amapá é a única no Brasil onde é possível estar nos 2 hemisférios ao mesmo tempo. E é aqui que foi construído o prédio considerado o mais sustentável da Justiça do Trabalho em todo o país. O novo Fórum Trabalhista de Macapá reúne em um só lugar as 8 varas do trabalho da capital do Amapá. Conta ainda com área de atendimento ao público, depósito, arquivo, auditório, biblioteca, agências bancárias e um estacionamento na área externa com capacidade para 150 carros. Macapá saiu de uma vara do trabalho para 8 varas do trabalho. Ela concentra praticamente toda a demanda do estado do Amapá. E são varas que, apesar de 8 e terem sido crescidas num movimento assim, bastante acelerado, são 8 varas topadas de processo. São varas de grande demanda. Então, nós temos uma movimentação de pessoas nas audiências, nos fóruns, muito grande. E a nossa estrutura material aqui em Macapá era uma estrutura material deficiente. Nós ocupávamos 2 prédios de vara, separados, distantes um do outro, um prédio de arquivo e um prédio de depósito. Então, quando surgiu a oportunidade, nós concentramos numa única área todas as 8 varas do trabalho, arquivo e depósito. Em 2015, foram recebidos quase 17.500 processos nas 8 varas trabalhistas de Macapá, que atende 16 municípios: Macapá, Amapá, Amapari, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Mazagão, Itaubau, Oiapoque, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho e as cidades paraenses de Afuá e Chaves. A atual realidade econômica do país aumentou ainda mais a quantidade de processos recebidos. Nós temos percebido no último ano um crescimento de 8 a 10% em função da crise econômica, acreditamos no nosso processo trabalhista. Mas Macapá é um crescimento permanente. Se dá, talvez, pela expansão econômica do Estado, né, e por uma demanda cada vez maior aos serviços de justiça. Basta entrar no novo fórum para ver que tudo foi feito pensando na sustentabilidade. O projeto arquitetônico ele foi pensado do
com um viés também de muita iluminação natural. Então, as nossas paredes elas têm em torno de 1,20 m de altura e a parte superior é toda com vidro. E esse vidro permite que a luz do sol entre praticamente às 12 horas que ela está disponível. Então, a nossa perspectiva é que gaste menos com iluminação artificial e mais com iluminação natural ao longo do dia. Praticamente todas as salas têm iluminação natural. Eu digo praticamente porque tem a questão das salas de audiência, como elas ficam em posições mais centrais, algumas não pegam a iluminação natural, mas as outras salas, secretarias, gabinete e pelo menos uma sala de audiência por vara, elas pegam a iluminação natural. A água da chuva e das centrais de ar-condicionado é reaproveitada na irrigação do jardim e na descarga dos banheiros. Em geral, os nossos prédios aqui na região amazônica, órgãos públicos principalmente, têm que ter uma climatização via ar-condicionado em função do calor. E cada máquina dessa desperdiça entre 4 a 5 litros de água por hora. E aí nós resolvemos fazer um sistema de tubulação, de captação também dessa água, para que não desperdice essa água de condensação, que a gente chama, para fazer parte também do sistema junto com o sistema de captação de água da chuva. O prédio também conta com 560 placas de energia solar, com capacidade de gerar energia suficiente para suprir 25% do consumo total do prédio. Quando nós conseguimos levar para a presidência a proposta de que, já que nós íamos construir um fórum novo, e já que nós construiríamos um fórum novo no local em que o Sol passa mais perto da Terra, tinha sentido a gente considerar o uso de energia solar. E a presidência considerou isso um viés bastante interessante, porque nós conversamos com a engenharia e nós conseguimos fazer o vínculo da questão da sustentabilidade com a questão de gestão. O objetivo do tribunal é expandir o abastecimento para que, futuramente, a energia solar gere 100% do consumo total do fórum. Se nós temos condições de ter 25% da nossa energia mensal gerada com o sol e nós podemos chegar a 100%, nós vamos buscar chegar a 100%. Então, se nós vamos cobrir a área de estacionamento com uma cobertura capaz de sustentar as placas de energia solar, é isso. Então, a gente brinca dizendo que nós estamos igual a mulher grávida, que sempre vê criança, né? Quando está grávida, vê sempre grávida. Agora, a gente, em todo lugar que a gente vê, a gente quer colocar uma placa de energia solar. A gente olha o prédio atual hoje em Belém, no tribunal, a gente já viu uma área que a gente consegue colocar energia solar. A ideia já é vista como exemplo. Isso se torna um padrão para a 8ª região e um padrão que queremos passar para as outras regiões. Queremos incorporar esses elementos de sustentabilidade para poder utilizar o que tão generosamente a natureza nos deu para que nós possamos prestar um serviço melhor. O projeto do novo Fórum Trabalhista de Macapá começou em 2012, ainda na gestão do desembargador José Maria Quadros de Alencar, e foi tomando forma nas gestões dos desembargadores Odete de Almeida Alves e Sérgio Rocha. A obra teve duração de 2 anos e 4 meses e foi inaugurada no dia 23 de setembro. A solenidade contou com a participação de diversas autoridades. Quem estava presente pôde conhecer as instalações. Ao todo, 8 juízes titulares, 7 substitutos e 127 servidores estão trabalhando no fórum para prestar um serviço ainda mais eficiente para toda a população amapaense. A gente reduziu a necessidade de ter essa quantidade de prédios dentro da cidade, concentrou no mesmo lugar e aí consegue entregar um trabalho com mais qualidade para o jurisdicionado também. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. A carbonífera Criciúma teve mais de 16 milhões de reais bloqueados pelo TRT de Santa Catarina. Foram apreendidos imóveis, carros e contas bancárias após indícios de que os administradores estariam atuando para ocultar o patrimônio da companhia. Além disso, o tribunal ordenou que a empresa pague os salários atrasados dos empregados sob pena de multa diária de R$10 mil.
O TRT do Rio de Janeiro condenou uma empresa de RH e uma subsidiária de telefonia a indenizarem R$50 mil uma ex-empregada terceirizada que era proibida de sair pela porta principal do prédio em que trabalhava. Segundo e-mails de supervisores, a trabalhadora não representava o padrão de beleza condizente com o bairro onde prestava o serviço. Para o tribunal, a ação da empregadora representou discriminação de sexo e classe social. Cabe recurso da decisão. Uma empregada que pretendia reverter a demissão por justa causa teve o pedido negado pelo TRT de São Paulo. A trabalhadora foi demitida depois de postar comentários depreciativos sobre a empresa em uma rede social. Para o tribunal, as postagens feriram a honra e a boa fama da empresa, o que comprova que a ex-empregada cometeu falta grave. Daqui a pouco, conciliação em processo em fase de execução garante funcionamento de hospital na periferia de Belém, no Pará. E ainda hoje a jornada extra de um servidor do TRT da Bahia que ajuda crianças a realizarem sonhos por meio do esporte. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas da Justiça do Trabalho para melhorar o atendimento aos cidadãos. Estagiários e jovens aprendizes do TST assistiram às palestras para desenvolvimento profissional com a psicóloga e servidora do tribunal Ana Cláudia Mendonça. O evento buscou promover a conscientização sobre a importância de um atendimento de excelência e demonstrar o impacto disso no tribunal e na vida profissional dos jovens. Membros do TRT da 16ª Região visitaram os alunos de uma escola no município de São José de Ribamar, no Maranhão. A visita faz parte do programa TRT na Escola e tem como objetivo aproximar o judiciário da sociedade. Durante a visita, o juiz coordenador do projeto explicou as principais questões do direito do trabalho e os alunos apresentaram um trabalho de campo sobre trabalho infantil. Alunos da turma de Educação de Jovens e Adultos de Vila Velha, no Espírito Santo, tiraram dúvidas sobre direito trabalhista com juízes e servidores do TRT da 17ª Região. A turma faz parte do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, organizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em parceria com o Regional. Uma conciliação firmada em um processo em fase de execução garantiu o funcionamento de um hospital na periferia de Belém, no Pará. O acordo firmado permitiu a devolução de parte do valor bloqueado ao hospital para pagamento da folha de pessoal e dos fornecedores. Veja só. Localizado em um dos bairros mais populosos e carentes da capital paraense, o bairro da Terra Firme, o Hospital Nossa Senhora de Nazaré possui, desde 2012, demandas trabalhistas em tramitação no TRT da 8ª Região. Após o bloqueio judicial dos créditos do hospital, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o que, segundo a direção do mesmo, inviabilizaria seu funcionamento, a 7ª Vara do Trabalho de Belém realizou uma audiência de conciliação, reunindo todos os exequentes, o MPT e o executado, a fim de garantir o pagamento da dívida e a manutenção do serviço prestado pelo hospital. Nós explicamos para todos os exequentes a situação que o hospital se encontra, né, uma situação crítica, informando para eles que a gente tinha naquela época R$82 mil bloqueados, mas o crédito deles, ao total, era de R$1 milhão. O hospital em vias de fechar, não tem outros bens, já se tentou tudo. E se a gente não chegasse a contento na conciliação, o que ia acontecer? Aquele valor não chegaria para cobrir o crédito dos nossos exequentes e o hospital fecharia. Tendo cerca de 90% de sua clientela proveniente do Sistema Único de Saúde, o hospital realiza mensalmente 800 atendimentos ambulatoriais e 250 cirurgias em diversas especialidades, entre as quais urologia, cirurgia vascular e cirurgia geral. Muitos pacientes são pacientes idosos, faz muitas cirurgias de próstata, então cirurgias que outros hospitais não recebem, aquele hospital recebe. Então, fechar as portas naquele momento seria um grande prejuízo social. Esta audiência foi muito proveitosa, porque pôde ser reunido todas as ações,
todos os reclamantes. Não existia ali naquele momento ninguém conflitando. Estávamos todos unidos para querer resolver a situação. De direito de todos, mas também de dever do hospital em prestar essa assistência. O acordo firmado garantiu a devolução de parte do valor bloqueado ao hospital para pagamento de sua folha de pessoal e dos fornecedores, sendo mantido o bloqueio no percentual de 20% dos repasses realizados mensalmente pela Secretaria de Saúde. O valor correspondente a esse percentual será rateado de forma proporcional entre os 21 exequentes. Ainda como parte do acordo, o MPT concordou em receber seus créditos apenas ao final da quitação junto aos demais exequentes. O Ministério Público tem um crédito de aproximadamente R$400 mil e hoje o valor da execução é mais ou menos em torno de 950 mil, R$1 milhão. Então, em razão da existência de créditos de natureza alimentar que anteriormente vinham sendo executados, o Ministério Público solicitou ao juízo que fosse na ordem colocado o crédito do Ministério Público para o final da execução, a fim de garantir que os ex-empregados recebessem com precedência. Então, o Ministério Público, juntamente com os demais exequentes, participou de audiência de conciliação na execução, concordando com o desbloqueio de um valor decorrente de repasses da saúde, do SUS, que o hospital tinha a receber, para ficar apenas um bloqueio parcial de até 20% das faturas, de modo a possibilitar que o hospital continuasse funcionando, pois só dessa maneira teria como fazer frente às demais execuções também. Conforme a ata de audiência, o juízo se comprometeu a, juntamente com o executado, estudar ações que viabilizem a manutenção do hospital e assim sejam garantidos os pagamentos das dívidas trabalhistas e a manutenção dos postos de trabalho. Para isso, reuniões estão sendo realizadas com os médicos que atuam no estabelecimento. A gente está agora, neste segundo momento, fazendo um reconhecimento para fazer uma proposta de um planejamento para que eles melhorem a sua performance financeira. Isso passa também pela contribuição dos médicos que atuam no hospital. Então, a gente tem que pensar dessa forma, né, para poder salvaguardar todos os agentes sociais, que são nossos exequentes, os trabalhadores que estão lá e esses pacientes, e de uma forma maior, toda a sociedade paraense. Para a administração do hospital, receber este apoio do Judiciário Trabalhista foi uma grata surpresa. Eu acho que a soma desses esforços do juízo em tentar nos ajudar a resgatar essa produção e junto aos médicos vai sim ser de grande valia para nós. No próximo bloco, um balanço da 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista por todo o Brasil. E mais, a rotina de um servidor do TRT da Bahia que encontrou uma forma de ajudar crianças a realizarem sonhos por meio do esporte no quadro Jornada Extra. Nós voltamos daqui a pouco. Estão abertas as inscrições para o 3º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, que acontece nos dias 20 e 21 de outubro no TST. Saiba mais em facebook.com/CSJT Oficial. Durante uma semana, todos os tribunais do trabalho do país se dedicaram a um objetivo comum: encerrar milhares de processos trabalhistas em que os devedores não pagaram o que deviam aos trabalhadores. Vamos visitar algumas capitais para saber os resultados de todo esse empenho na 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Acompanhe na reportagem. Um grande mutirão do tamanho do Brasil. A 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista uniu esforços de todas as varas do trabalho, tribunais regionais do trabalho, do TST e do CSJT. Toda a justiça trabalhista empenhada para dar efetividade às decisões judiciais, já que muitos empregadores deixam de cumprir o que foi determinado e ficam devendo os trabalhadores. Em uma semana foram realizados mais de 12 mil acordos, com a arrecadação de mais de 680 milhões de reais.
O trabalho de mobilização é o grande resultado positivo da semana. O engajamento de todos os juízes da Justiça do Trabalho, dos servidores, dos tribunais. Houve um empenho muito grande para que o resultado fosse o melhor possível, seja em volume de recursos arrecadados, seja em volume e na quantidade de pessoas atendidas. Esse ano nós priorizamos como meta a quantidade de pessoas que pudessem ser atendidas nesses processos, beneficiadas, portanto, com a semana. O tribunal que mais realizou acordos foi o TRT de Campinas, em São Paulo, com quase 2.000 acordos. Em seguida veio o Regional de Minas Gerais, com mais de 1.800 acordos. Quase com a mesma quantidade, o TRT da capital paulista. E na quarta posição, o TRT Fluminense, com quase 1.500. Os acordos representaram 58% do total arrecadado. A outra parte foi uma soma dos leilões, que juntaram 8% dos 680 milhões de reais, com mais de 1.200 leilões, e dos bloqueios efetivos realizados pelo Bacenjude, sistema de ligação entre a Justiça e o Banco Central, que somou cerca de 33% desse montante. Os cofres públicos recolheram mais de 18 milhões de reais em INSS e imposto de renda. Outro valor que foi significativo para a semana veio do pagamento de 1.900 ex-empregados da falida VASP, que juntos receberam cerca de 70 milhões de reais. Em Mato Grosso foram feitas 401 audiências de conciliação, com 167 acordos, em um total de 3 milhões e 800 mil reais homologados. No Paraná, os acordos entre empregados e empregadores alcançaram quase 12 milhões de reais, o dobro da última edição do evento. Foram 422 acordos em 1.452 audiências que reuniram quase 5 mil credores. Em Minas Gerais foram alcançados mais de 63 milhões de reais em acordos durante a Semana Nacional da Execução, que celebrou 1.850 acordos. O leilão feito por lá arrecadou mais de 8 milhões de reais. Na Bahia foram movimentados mais de 30 milhões de reais como resultado de 947 audiências e 4 leilões. Seu Joselito já sabe o que vai fazer com o dinheiro que finalmente conseguiu na conciliação. Tem uma nova cirurgia para fazer devido a esse acidente, né? Essa cirurgia o SUS não cobre. Esse dinheiro aí, graças a Deus, vai ser para isso. E uma parte também para investir no estudo de minhas filhas. Em Camaçari, um servidor do TRT da Bahia encontrou uma forma de ajudar crianças a realizar o sonho de jogar futebol. Depois do expediente, ele, que também é professor de educação física, se dedica a ensinar o esporte em uma escolinha. Vamos conhecer esse trabalho? Há 5 anos e meio, Alessandro trabalha na sede da Justiça do Trabalho em Camaçari, município que fica a 41 quilômetros de Salvador. A rotina começa às 8 horas. Como chefe de seção, sua tarefa é garantir o bom funcionamento do fórum. Na administração, toda a parte de manutenção e supervisão dos serviços que são feitos aqui, desde limpeza, segurança, eu que está sob minha responsabilidade. Tem toda essa parte de iluminação, parte elétrica, hidráulica, elevador, os ar-condicionados, tudo isso aí tem que estar funcionando bem para poder o fórum não ter problema, né? Eu faço também a distribuição de cartas precatórias, né, de processos. Mas a jornada de Alessandro não para por aqui. Depois de cumprir as tarefas aqui no tribunal e de fazer toda a supervisão dos setores e da equipe, uma outra equipe espera para ser coordenada por ele, mas em um ambiente bem menos formal. Vamos lá, Alessandro? A partir das 15h30, a segunda jornada de Alessandro é dentro de um campo de futebol. Devidamente uniformizado, a responsabilidade agora é treinar uma equipe cheia de energia e muita bola no pé. Eu tenho que tocar para o meu companheiro, a bola tem que passar por dentro e ele tem que pegar do outro lado para valer o ponto. Beleza? Alessandro é formado em educação física e especialista em treinamento de jogadores de alto nível. Já trabalhei
aqui com futebol, com futebol baiano, em times profissionais, sendo preparador físico de alguns times daqui do estado. Mas já tem mais de 5 anos, né, que eu não estou atuando na área. Estou trabalhando agora no tribunal, né? Mas isso não impediu o professor de continuar a trabalhar com uma de suas paixões. Ele encontrou uma forma de repassar seu conhecimento a esses pequenos atletas da Escolinha de Futebol Viver e Aprender, localizada em Camaçari. Tudo de forma voluntária. Eu me ofereci, né, trabalhar aqui como voluntário e o meu objetivo é ajudar essas crianças a realizar o sonho deles, né, que é de ser jogador de futebol. A gente trabalha também aqui noções de cidadania, de respeito, de educação. E isso é gratificante. A escolinha em que Alessandro é professor foi criada para fazer um trabalho paralelo à educação pedagógica. Os 130 alunos têm entre 9 e 16 anos e não faltam um dia de treino. E os objetivos com o esporte não são nada modestos por aqui. Eu sonho ir para o Barcelona. Jogar em um clube grande, ir para o exterior e ganhar muito dinheiro. Jogar em Real Madrid, Barcelona, clubes grandes. Quando a pergunta é sobre o treinador, a resposta vem na ponta da língua. Ele trabalha a coordenação da gente, coisa que muitos nós não temos. E ajuda muito aqui para quando chegar no jogo, ter fôlego para não cansar rápido. O treinamento dele é bem técnico, para ter posse de bola, ter mais habilidade quando tiver nas situações difíceis. E o trabalho em equipe também faz parte do treinamento. Aqui é tipo uma família, todo mundo unido, os professores como os pais, tio, os colegas como irmão, todo mundo unido para um ajudar o outro. Toda modalidade coletiva, ela envolve muitas coisas, além daquele gesto motor, ali, né, de chutar a bola, tocar para um, para outro. Tem uma série de coisas que trabalha o indivíduo, né, como trabalhar em equipe, né, solidariedade, respeito, a questão de violência, a gente saber se controlar. O esporte é uma ferramenta muito poderosa, né, na formação do cidadão. E é uma forma que eu encontrei de também colaborar, né, com a melhoria dessa sociedade que nós estamos. E o Jornada de hoje fica por aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!